Graças eu dou a Deus por tudo. Quero cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez presente na casa do Senhor, a estar ministrando, ensinando a palavra de Deus. Como é sábado de todos os nossos irmãos, estamos aqui na nossa igreja da Multiforme da Graça de Deus. E na nossa igreja aqui o Senhor Deus tem nos abençoado e tem nos dado graça para estarmos trabalhando com o ensino da palavra do Senhor. E os nossos irmãos que estão nos acompanhando, Deus tem abençoado grandemente através da palavra dele, eu acredito. Amados, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas, das 20 horas, aqui na nossa igreja da Multiforme Graça de Deus, estamos presentes para estar ensinando a palavra de Deus através do Facebook, através da live, tá? Eu repito, eu gosto sempre de repetir para os irmãos, porque tem pessoas que às vezes acabam conhecendo o nosso trabalho já durante o andamento, e às vezes não sabem, não é presencial, tá? Não é presencial, e nós estamos apenas a estar transmitindo pelo Facebook. Então, das 20 às 20h30, nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Deus colocou no meu coração uma mensagem, um ensino, para que eu possa compartilhar com os irmãos, para que nós possamos entender um pouco a respeito da Bíblia Sagrada em determinada área, em determinado quesito. O que seria? Bem, na Bíblia Sagrada, quem conhece as Escrituras Sagradas bem sabe que existem passagens dentro da Bíblia que aparentemente, eu repito, aparentemente, houve uma injustiça da parte de Deus. São acontecimentos, coisas que ocorreram, que com os olhos, digamos, simples, nós poderíamos deduzir que Deus, ele agiu injustamente, ou que a justiça de Deus não foi existente. Como, por exemplo, a respeito de Adão, que pecou contra Deus, e nós, a raça humana, veio a viver em um mundo onde o pecado é existente, as consequências do pecado existem por causa do pecado de Adão. Aparentemente há uma injustiça, diríamos, porque não conhecemos Adão, nem ele nos conheceu. Como, pois, nós poderíamos sofrer as consequências do pecado de um homem que nós nunca vimos e que nunca nos viu? Ou outras coisas da Bíblia, como, por exemplo, o Acabe, que matou a Nabote e roubou sua vinha. Nós vemos na Bíblia que os filhos de Acabe, aparentemente, vieram sofrer a punição daquilo que Acabe havia cometido. Ou Nabote, por exemplo, que acabou perdendo a sua vida, sendo que Deus, ele viu o acontecimento, ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas, e ele viu porque ele está em todos os lugares. Mas onde é que estava Deus? Por que Deus não livrou Nabote, um homem inocente? Por que Deus não guardou ele, mas permitiu que Acabe viesse fazer aquele mal contra ele? Ou os mártires, por exemplo, A Bíblia diz que Pedro, que vários dos seguidores de Cristo vieram a passar por uma morte terrível, como, por exemplo, Estevão, que foi apedrejado. Segundo a história, os demais apóstolos dos 12 foram martirizados. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. A gente se pergunta, poxa, onde é que estava Deus neste momento? Por que Deus não guardou a Pedro? Ou João, que foi decapitado, um homem inocente que pregava a palavra de Deus, e de forma injusta foi encarcerado e posteriormente decapitado. Ou até mesmo João, o apóstolo, que foi preso, foi levado para a ilha de Patmos injustamente. E aí nós nos perguntamos, onde é que estava Deus neste momento? Será que não existe aí uma injustiça da parte de Deus, uma falta de justiça neste exato momento? Em momentos como este da Bíblia Sagrada, não só esse que eu citei, como outros demais que eu poderia ter citado. Na verdade, o nosso Deus, ele é justo, ele é amor e ele é perfeito. Tudo isso que eu mencionei e outras coisas da Bíblia Sagrada só vão ter tido como um tipo de injustiça da parte de Deus se nós não nos aprofundarmos, se nós não soubermos interpretar estes textos, se nós não nos atermos a ele,
Então nós poderemos achar que existiu ali uma injustiça da parte de Deus, mas na verdade não existiu. Como o tempo não nos compete para nós estudarmos cada passagem dessa e explicarmos dos pormenores do porquê que não houve injustiça da parte de Deus, e para que todos venham entender todas essas histórias que eu mencionei e algumas outras, como o tempo não nos concede isso, eu trouxe como exemplo uma outra história da Bíblia Sagrada, a história de Jacó e Esaú, onde Jacó enganou a Esaú, tomou a sua primogenitura e saiu abençoado. Teoricamente diríamos, poxa, Deus compactuou com a enganação de Jacó e trouxe a bênção da primogenitura sobre Jacó e não sobre a vida de Esaú. Eu quero pegar essa história como exemplo para que você entenda que todas essas passagens e algumas mais, que aparentemente a injustiça da parte de Deus, na verdade não há. É nós que não temos o conhecimento que deveríamos ter a respeito das Escrituras Sagradas, ou que não interpretamos ela de forma correta. E então nós podemos entender aquilo que na verdade a Bíblia não está ensinando. Como base eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 27, verso de número 9 e o verso de número 10. Que diz assim: vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que eu coma, para que te abençoe. Gênesis 27, verso 9 e verso de número 10. Conhecemos a história, porém eu quero passar rapidamente para que nós possamos entender daquilo que nós estaremos tratando dentro deste assunto. Bom, Isaac já era um homem muito velho, então ele chamou a Esaú e pediu para que Esaú caçasse um animal e trouxesse a ele um guisado feito com a carne daquele animal. Então ele falou para Esaú que Esaú fizesse isso e posteriormente ele abençoaria Esaú com a bênção da primogenitura. Esaú saiu a caçar, porém Rebeca, ouvindo toda aquela conversa, ela chamou a Jacó e disse para Jacó: vai lá no rebanho, pega lá 2 cabritos e traze para mim, para que eu faça um guisado para o seu pai. E você vai se passar por Esaú, e quando o seu pai te abençoar, pensando que você, Esaú, na verdade estará abençoando você. A Bíblia diz que Rebeca até colocou pele do animal sobre Jacó, vestiu a roupa de Esaú sobre Jacó, para que Jacó tivesse o mesmo cheiro, né? Para que Jacó também tivesse a mesma textura da pele, já que Esaú, ele era um homem que tinha pelos sobre o corpo, diferente de Jacó, que era desprovido disso. E então, Jacó, ela fez conforme sua mãe havia dito, ela preparou um guisado e ele levou na presença de Esaú. E Esaú pensando que na presença de Isaac. E Isaac pensando que aquele que estava oferecendo o guisado era Esaú, abençoou aquele que estava ali, que na verdade era Jacó. Depois que Jacó saiu da presença, chegou Esaú com o animal, fez aquele alimento, aquele guisado, levou até Isaac, e Isaac então descobriu que na verdade o que ocorreu ali foi o que nós poderíamos chamar de uma enganação, ou seja, Jacó tomou a bênção da primogenitura de Esaú, e Esaú ficou com as bênçãos restantes. Poderíamos dizer, poxa, a bênção ela vem da parte de Deus, é Deus quem abençoa. Então, se Deus abençoou a Jacó, será que Deus não compactuou com este procedimento que teoricamente ou humanamente falando seria errado, né? Uma situação em que envolve engano? Então, ainda que Isaac abençoou, é de Deus que vem a bênção. As palavras vieram de Isaac, mas a bênção ela provém da parte de Deus. Nós não temos bênção em nós para colocarmos sobre a vida de alguém. A bênção ela vem da parte de Deus, através de nós sim, mas a fonte da bênção é o nosso Deus. Então parece ter havido ali uma certa injustiça, ou uma falta de justiça da parte de Deus. Bem, como eu disse no início, passagens como essa podem ser caracterizadas dessa maneira, se nós olharmos com um olhar simples,
com um olhar de quem enxerga a palavra de Deus no sentido superficial. Mas quando nós nos aprofundamos a estes textos, ao contexto, e começamos a procurar entender, nós percebemos que, na verdade, em todas essas passagens, Deus, Ele não foi injusto, e Ele nunca, jamais foi imperfeito. O que ocorre? Eu repito, nós não sabemos interpretar as Escrituras, ou interpretamos ela de forma incorreta. E até mesmo para com as nossas vidas, particularmente, nós interpretamos a Bíblia Sagrada, ou as coisas, os feitos de Deus de forma incorreta. E às vezes achamos que Deus está sendo injusto, até mesmo para conosco, quando na verdade o nosso Deus, Ele é justiça. Isso nós encontramos lá em Salmos 116, verso de número 5, que diz que o nosso Deus, Ele é justo. Compreendendo melhor esta passagem de Jacó, e já trazendo aí uma alusão de uma possível compreensão em relação a outras questões que envolveria uma possível injustiça da parte de Deus, eu quero trazer aqui alguns pontos de vista. Eu quero trazer para esta passagem de Jacó e Esaú 3 pontos de vista. O ponto de vista científico, o ponto de vista bibliológico e o ponto de vista teológico. Nós precisaremos apenas destes 3 pontos de vista para nós entendermos e compreendermos esta passagem, essa história de Jacó e Esaú, e enxergarmos que Deus, Ele não foi imparcial naquilo que se diz respeito à bênção da primogenitura. Primeiro ponto, o ponto de vista científico. No ponto de vista científico, eu quero compartilhar com os irmãos que uma gestação, que é uma gestação de gêmeos, que foi a gestação de Rebeca, na gestação de gêmeos existem, na verdade, 2 tipos de gestações. A gestação conhecida cientificamente como monogótica e a gestação conhecida cientificamente como dizigótica. Qual a diferença entre ambas? Bem, na gestação monogótica, ocorre que um único espermatozoide fecunda um único óvulo. E no processo de multiplicação celular, há uma divisão. E nessa divisão é constituída, então, a geração de 2 crianças, de duas pessoas. Quando ocorre isso na gestação monogótica, esses gêmeos, essas 2 crianças que são gêmeas, elas vão ser sempre do mesmo sexo e vão ser sempre muito parecidas ou idênticas em tudo. É aquele gêmeos que você vê e você fala, poxa, é difícil deduzir quem é quem, de tão idêntico que são. Mas existe uma segunda gestação de gêmeos, que é a gestação conhecida como dizigótica. Na gestação dizigótica, ocorre que 2 espermatozoides fecundam 2 óvulos individualmente. E então, há a geração de 2 crianças, de gêmeos, só que, neste caso, um pode vir a ser de sexo diferente, sendo um menino e uma menina, como também de ter características diferentes. Então, na gestação monogótica, é sempre 2 crianças idênticas do mesmo sexo. Na gestação dizigótica, serão 2 crianças diferentes em seu aspecto físico, suas características, podendo ser também de sexo oposto, de sexo diferente. Agora, qual era a gestação de Rebeca, de gêmeos? Era monogótica ou dizigótica? É óbvio que era uma gestação dizigótica. Mas, espera aí, irmão, dá para provar isso na Bíblia Sagrada? Claro que sim. Vamos estar lendo um versículo lá em Gênesis 27, o verso de número 11, que diz assim: Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo. Em sua tradução talvez esteja escrito peludo. E eu, homem liso. Ou seja,
ambos sendo do mesmo ventre, teoricamente gêmeos, eram de características diferentes. Então, o que ocorreu na gestação de Rebeca foi uma gestação dizigótica, tá? Tinham características diferentes. Então, enquanto Esaú era peludo, Jacó era um homem liso, um homem sem pelos. O interessante é que na gestação dizigótica, nem sempre o que nasce primeiro é o gerado primeiro. Porque primogênito seria aquele que é gerado primeiro. Aquele que nasce primeiro não é o primogênito, é o primonato. Primogênito é aquele que é gerado primeiro. O que ocorreu na gestação de Rebeca foi uma possível geração de Jacó primeiro. Então, teoricamente, ele seria o primogênito, porém, quem nasceu primeiro foi Esaú, que seria, teoricamente, o primonato. Tem como provar isso nas Escrituras Sagradas? Obviamente que não. A Bíblia não nos dá detalhes a respeito disso. Mas nós podemos compreender que há uma possibilidade muito grande de Jacó ter sido gerado primeiro no ventre. Porque, como eu disse, nem sempre o que é gerado primeiro nasce primeiro. Tá? Então, é uma possibilidade. Eu não posso afirmar isso, senão eu estaria trazendo aqui uma heresia. E se tem uma coisa que Deus abomina, entre muitas coisas, é a heresia. Então, não podemos trabalhar com a heresia. Eu não posso, aliás, nenhum pregador, nenhum ensinador cristão, educador cristão, pode trazer aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita ser, como uma verdade absoluta. Eu não posso pegar os textos da Bíblia, os versos da Bíblia, e fazer com que eles apoiem a minha ideologia, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e aquilo que eu quero que as pessoas venham obedecer e seguir. Isso é incorreto, isso é pecado. Deus, ele abomina esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa. Então, eu não tenho que fazer com que a Bíblia apoie aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu falo. Muito pelo contrário. Sou eu que tenho que trazer à Bíblia Sagrada todo o meu apoio, toda a minha devoção, toda a minha entrega. Então, os textos da Bíblia Sagrada não podem ser guiados pelo pregador, pelo educador cristão. Nós é que temos que ser guiados pelo texto. Infelizmente, o que existe em nosso meio, já não é de hoje, obviamente, são pessoas que trazem aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, que a igreja siga com base em versículos bíblicos. É errado. A Bíblia ela não precisa ela não precisa disso, da minha ideia. E que ela precisa ser pregada conforme ela é. Na verdade, a própria palavra de Deus, ela já faz todo o trabalho, né, no coração, na mente, na alma do ser humano. Nós somos apenas um instrumento de Deus. E somos guiados a manejar a palavra de Deus de acordo com aquilo que ela de fato é. Então não podemos acrescentar e nem extrair dela, para que nós não venhamos cometer uma heresia. Tá? Então, neste texto aqui, eu não posso afirmar que Jacó foi o primeiro gerado, mas há uma possibilidade gigantesca. A partir do momento em que a bênção da primogenitura, ela veio a fazer parte da vida de Jacó e sobre toda a descendência dele. Então, teoricamente, há uma possibilidade de que Jacó tenha sido gerado primeiro, ainda que Esaú nasceu primeiro. Então, Jacó seria o primogênito e Esaú seria o primonato. Naquela época não entendiam isso. Se hoje, com a ciência avançada como ela já está, muitos ainda não conhecem, não sabem dessa questão, imagina naquela época, né? Então, seria muito difícil. Então, a bênção se aplicou a Jacó, porque provavelmente ele tenha sido gerado primeiro no ventre de sua mãe. Porém, é uma possibilidade. Mas tem um segundo ponto de vista, que é o ponto de vista bibliológico. Vimos o primeiro ponto de vista, que é o ponto de vista científico, e o segundo ponto de vista que é o bibliológico. Bem,
Para nós olharmos pelo ponto de vista bibliológico, vamos estar lendo em Gênesis 25, 31 e o verso 34, que diz assim: Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu quero frisar essa parte. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Teoricamente, eu diria, né, já que nós estamos ainda em andamento aqui no ensino, Jacó ele não era mais dono da primogenitura, aliás, Esaú não era mais dono da primogenitura, naquela ocasião em que o Isaac veio abençoar a ambos. Esaú não era mais dono, mas sim Jacó. Então, olhando para o texto bíblico, nós vemos que Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó. Esaú chegou cansado do período de caça, né? E chegando muito cansado e com fome, Jacó tinha preparado o guisado, e Esaú falou: poxa, eu preciso desse guisado. Esaú estava com muita fome, então Jacó falou: ó, se você me passar a sua primogenitura, para mim é seu. Esaú aceitou, porque Esaú não tinha interesse na primogenitura, ele não valorizava aquilo, porque o texto aqui no final, ele diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, tecnicamente e bibliologicamente, a primogenitura não era mais de Esaú, e sim de Jacó, porque foi vendido, foi passado para ele, pelo próprio Esaú, que desprezou a sua primogenitura. E naquela época, naquela região, quando alguém tinha a primogenitura, geralmente ele recebia herança, ele tinha ali o direito de uma herança, de uma porção dobrada da herança, né, paterna. Ele tinha o direito de ser o cabeça da família na genealogia. E neste caso aqui, Esaú ele estava passando a primogenitura a Jacó e deixando de fazer parte da genealogia do Messias, de Jesus, já que foi da linhagem de Abraão, desde Abraão, né, que veio a discorrer toda a genealogia que chegou a Cristo. Então passou por Jacó essa genealogia. Esaú, ele não sabia disso, mas desprezando a sua primogenitura, ele estava desprezando fazer parte, na verdade, da genealogia do Messias também. Então Esaú não estava tão interessado. Então, onde é que está a injustiça de Deus, quando Deus abençoou a Jacó como primogênito, olhando para este ponto de vista, já que o primeiro ponto de vista nós não conseguimos provar, mas trouxemos aqui como uma possibilidade. Então, o segundo ponto de vista já fica um pouco mais lógico. Deus, meu amado, Ele é justo. Ainda que a situação que você vive hoje parece ser uma injustiça da parte de Deus, é difícil ter que ouvir isso quando nós estamos com dores. Mas não sou eu quem digo, é a Bíblia Sagrada que diz que Ele é justo. Entender Deus, não vamos entender. Concordar com Ele, nem sempre iremos concordar, porque somos seres humanos, e o Senhor Deus, Ele nos conhece, Ele nos entende, e Ele sabe da dor de cada um, e Ele sabe o porquê que nós não entendemos, ou às vezes não queremos entender, e que às vezes nós achamos que Deus está agindo injustamente em nossas vidas. O Senhor de Jesus, Ele sabe disso, Ele entende, Ele compreende. Mas o texto bíblico continua dizendo que Deus, Ele não é injusto, Ele não é imparcial. O terceiro ponto de vista, para nós estarmos concluindo este ensino, é o ponto de vista teológico. Falamos do ponto de vista científico, do ponto de vista bibliológico e agora do ponto de vista teológico.
Gênesis 25, verso de número 23. Olha só o que Deus falou, o próprio Deus. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. O próprio Deus já tinha dito que o maior serviria o menor. No olhar do pai de Jacó, né, de Isaac, o maior era Esaú. Primeiro, porque ele nasceu primeiro. E segundo, porque Esaú era um homem de caça, um homem voltado à caça, era um homem aparentemente valente. Jacó era um homem caseiro, era um homem que gostava de ficar na tenda, né? Tanto é que ele se apegou mais à sua mãe do que ao pai, e o pai se apegou mais a Esaú, porque Isaac ele tinha um sentimento voltado mais a Esaú do que a Jacó. A Bíblia nos diz isso. Bom, mas mesmo assim, mesmo Esaú sendo aparentemente o maior, Deus já tinha dito que o maior serviria ao menor. Ou seja, teologicamente, ou no ponto de vista teológico, a bênção da primogenitura já era para ser de Jacó. Ou seja, se Rebeca não tivesse ouvido e não tivesse esquematizado toda aquela trama para que Jacó fosse abençoado, nós sabemos que para Deus nada é impossível, Ele pode fazer todas as coisas. Da mesma maneira, de alguma forma, quem sou eu para ficar mostrando possibilidades de Deus trabalhar? Deus tem suas maneiras de trabalhar. Mas de alguma forma, a bênção da primogenitura ainda estaria sobre Jacó. De alguma maneira, Jacó seria abençoado de uma maneira que sobressairia a bênção de Esaú. Porque entenda por gentileza que Deus ele não depende das circunstâncias para fazer a sua obra. Então, se era já propósito de Deus antes do nascimento de que Jacó viesse a ser parte da descendência, que Jacó viesse a ser ali parte da promessa, né, a Abraão, a Isaac, de fazer uma grande nação, né, por aí vai. Se já era propósito da parte de Deus, não eram as circunstâncias que mudaria isso. Então, se Rebeca não tivesse feito alguma coisa, ainda assim Jacó seria abençoado por Deus, porque Deus não depende de circunstâncias. Ele não depende daquilo que ocorre na minha vida, daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele não depende disso. Ele pode fazer independente dessas coisas. Não digo que Ele vai fazer, eu digo que Ele não depende. Deus ele não é dependente de nada, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, num ponto de vista teológico, a bênção já estava sobre Jacó. Supondo que Esaú não vendesse sua primogenitura, que Esaú ainda assim fosse abençoado por Isaac como primogênito. Posteriormente à morte de Isaac, quem iria sobressair na promessa de Deus feita a Abraão? Jacó, porque já era propósito de Deus. Então Deus não dependeu daquilo, tá? Isso ocorreu, por exemplo, com Davi. Davi ele não era primogênito. Então trouxeram lá os filhos mais velhos, trouxe o primogênito, né, diante de Jessé. Deus falou com Samuel, não é esse, trouxe depois o outro e outro e outro. Chegou uma hora que aparentemente não tinha mais filhos. Tem mais filhos? Aí Jessé falou, tem um menor. Samuel falou, manda trazê-lo. Então trouxe o menor, Davi. Davi foi ungido, né? Deus falou para Samuel, olha, levanta e unge, porque é esse que eu escolhi, é esse que vai ser rei de Israel. E Davi foi ungido. Detalhe, Davi não era primogênito, ele era o menor. Então Deus não dependeu daquela situação, do que ocorreu. Então, o que Deus fez na vida de Jacó não foi compactuar com aquilo que nós encaramos humanamente como enganação da parte de Rebeca ou da parte de Jacó. Não. Deus trabalhou na vida de Jacó independente daquela situação. Deus não dependia daquilo. Agora você pergunta, por que Deus fez mesmo eles fazendo isso? Amados, Deus tem sua maneira de trabalhar. Grandes homens da Bíblia Sagrada erraram.
Conhecemos, como eu relatei sobre Davi, que cometeu lá um homicídio, um adultério. Conhecemos a história, acabou por perder o seu filho, que tinha nascido do adultério. E isso ocorreu com um homem que é conhecido na Bíblia como o amado de Deus. Não existe pessoas, seres humanos perfeitos. Lembra de Saul? Saul, sendo Nazireu de Deus, é ungido, separado, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, e naquela época o Espírito Santo de Deus era dado apenas a profeta, a sacerdote e a rei, não era assim, concedido como nós temos hoje, habitando em nós. E Sansão, né? Eu ter falado, talvez, o Saul, não sei, mas Sansão, ele tinha o Espírito de Deus em sua vida, ele era um homem forte, a Bíblia diz, mas ainda assim cometeu também os seus erros. Salomão, o homem mais sábio, não existiu outro igual a Salomão. A Bíblia diz que não haveria igual a sua sabedoria, né? Nunca havia existido alguém tão sábio como Salomão. E em toda a sua sabedoria, ele se curvou a outros deuses e adorou a outros deuses. Resumindo, não existe ser humano perfeito. Até os maiores homens da Bíblia Sagrada cometeram seus erros. Mas muitos deles se levantaram, buscaram ao Senhor, e o Senhor Deus foi dando graça, e muitos estão ali na lista dos heróis da fé, por exemplo, né? Somente Jesus, que foi homem também, aqui na terra, porém não cometeu um único pecado sequer. E Jesus fez tudo isso por mim e por você. Amém? Amados, então, não há injustiça da parte de Deus em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. O que existe são textos e passagens mal interpretadas. E Deus, em sua palavra, ele deixa bem claro que ele é justo. E sendo o Senhor justo, o Senhor sempre fará justiça. Ele não é imparcial. Ele não é injusto. Deus, ele é amor. Deus, ele é paz. Ele é perfeito, ele é o nosso Deus, amém? Que Deus abençoe a todos grandemente. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, abençoa. Abençoa grandemente o teu filho, a tua filha, que está em seu lar neste momento, Pai, que está, ó Senhor meu Deus, a passar por um momento de dificuldade, de luta. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração, o sentimento, a alma de cada um. Trabalha e entra com providência. Empreende da tua obra, realiza do teu milagre. Não porque nós queremos, não porque nós só precisamos, Deus, mas porque primeiramente o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso. E nós te pedimos encarecidamente, Deus, faz a tua obra em nossas vidas, realiza do teu milagre. Abençoe a cada um grandemente, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos grandemente.